Você que é aluno aí do Sistema Educacional Positivo, eu sou o professor Alexandre e vou comentar com vocês as questões aí do simulado do Enem para a terceira série. Eu quero iniciar esse nosso trabalho dando atenção em questões que tratam sobre a situação energética e depois falaremos um pouco sobre geopolítica, relações internacionais, globalização, enfim. E daí depois eu entro queimando as outras questões aí, né, fazendo um comentário de questão por questão. Mas olha só, a primeira questão que você tem aí, que eu quero que você veja comigo, é uma questão curiosa que diz assim, né, que na Europa o acidente no Japão teve diferentes repercussões em termos de decisão nacional. O governo federal alemão anunciou em sua decisão de abandonar gradualmente a energia nuclear até 2022, não só como reação aos acontecimentos ocorridos em Fukushima. Fukushima, em 2011, aconteceu, né, o terremoto com tsunami e atingiu a central nuclear lá de Fukushima. E já voltou à operação. Mas também na sequência de uma mudança política, energética do país, a né, ou transição, encontrasse na França, o segundo maior país produtor de energia nuclear, o governo reafirmou o seu apoio à energia nuclear ao declarar o seu compromisso em conduzir testes de estresse da Comissão Europeia em apoiar as fontes de energia renovável. Na Espanha, depois de um período de incerteza, o governo aprovou a extensão de licenças de diversas centrais nucleares, incluindo as mais antigas, enquanto o Reino Unido, né, a Inglaterra, a Finlândia, a Suécia, a Hungria, os planos de manutenção ou mesmo expansão da produção de energia permanecem inabalados pelo evento no Japão. Bom, daí você pode dizer o seguinte, tá, mas essa questão ao que veio, né, tá contando que mesmo com o acidente lá japonês na central nuclear, alguns países fizeram posicionamentos, né, de rever a obtenção da energia nuclear, outros nem se preocuparam, tá. Além do fator econômico, outro motivo que explica o fato de muitos países europeus permanecerem com investimentos em energia nuclear, mesmo após o ocorrido no Japão, pode ser. Então, assim, o que levou muitos países a manter os seus investimentos em energia nuclear? Mas para chegarmos nessa resolução e tratarmos de outras questões, eu quero que você olhe comigo isso aqui. Gente, eu peguei aqui dois gráficos que mostram a matriz energética mundial e a matriz energética brasileira. Por matriz energética, se entende aquele conjunto de energias que um país utiliza, de acordo com o seu nível tecnológico, com questões de disponibilidade de certos recursos. São energias primárias, né? O petróleo bruto, a energia do sol, tá vendo? A força dos rios, ok? Porque energia secundária, veja, a água de um rio vai obter energia elétrica, ela é secundária. O petróleo é uma energia primária, que pode virar gasolina, diesel, é secundário, certo? E assim nós temos essa situação. Mas se você olhar aqui, existem coisas que chamam muito a atenção. Como o mundo ainda usa petróleo, certo? Você pode ver que isso é bem significativo. No Brasil, né, nós temos aí uma situação, olha só, de utilização de 36%, né, ainda de petróleo. Né? O Brasil se destaca pelo uso de energias que são renováveis, principalmente de hidrelétrica, vem em expansão a eólica, solar, a energia da cana, né, que é renovável, outros biocombustíveis, mas veja, no Brasil nós ainda utilizamos aí quase 40% de energias que não são renováveis, né? É o caso do petróleo, do carvão e tal. E o mundo também é significativo. Outra coisa que eu chamo a sua atenção, veja como o mundo utiliza bastante carvão. Né? Muitas vezes nós ficamos assim com uma ideia de que o carvão, ele foi importante na primeira revolução industrial e que hoje, né, o mundo usa pouco carvão. O Brasil usa pouco carvão, porque o Brasil tem uma disponibilidade grande, por exemplo, de energia de hidrelétricas. Né? O Brasil até durante muito tempo usou lenha, carvão vegetal, né? Mas o mundo ainda usa muito carvão, que é não renovável, nas indústrias, nas termoelétricas, é extremamente significativo. Outra coisa também que o mundo usa bastante é o gás natural, né? Em automóveis, termoelétricas, aquecimento, né? Calefação. O Brasil faz um uso menor. Né? E veja, as energias renováveis, daí o Brasil se destaca muito, né?
se comparado aí ao restante do mundo. Essa questão da matriz energética, ela pode ser observada e nós temos preocupações quanto a uma questão no Enem, né? Primeiro por esse fato, se você comparar as matrizes energéticas, a do Brasil tem muito mais utilização de fontes renováveis, em função, veja, muito sol, vento, rios disponíveis, né? Espaços para agricultura, como é o caso da cana, né? Que é até uma cultura tropical de climas quentes, onde no Brasil predominam climas quentes. Certo? Mas também tem outro aspecto, que a tendência daqui para frente, se espera que o mundo se aproxime mais até de um modelo energético brasileiro. Porque a tendência daqui para frente, né, em função do aquecimento global, das mudanças climáticas, é que haja uma diminuição das chamadas fontes fósseis, principalmente o petróleo e o carvão, com o avanço das fontes ditas renováveis. Ah, então, beleza. Beleza? Mas vamos se aproximar agora bastante dessa primeira questão. Note que no mundo, né, se você pegar a fonte nuclear, que é não renovável, você extrai urânio, que levou milhões de anos para se formar, ou enriquece, obtém energia, depois vira lixo nuclear, né, não é renovável. Mas olha só, no mundo você tem 5% de fonte nuclear, no Brasil apenas 1,5%. Né? A energia nuclear, quando você tem um acidente, né, como aconteceu já nos Estados Unidos, acidentes menores, aconteceu na Inglaterra, teve o grande acidente, né, que aconteceu em Chernobyl, na Ucrânia, ou esse acidente lá no Japão. Quando você tem um acidente, realmente é uma coisa que chama muita atenção. Deus nos livre, mas veja um atentado terrorista a uma dessas instalações. Agora, salvo isso, veja que, embora o custo para a implantação de uma central nuclear seja elevado, salvo isso, as usinas nucleares elas têm uma grande vantagem, ou várias vantagens. Num espaço pequeno, você tem muita energia, né? Você pode escolher muito o lugar onde você vai botar essa central, até perto do consumo. Note, uma hidrelétrica onde o rio permite. Energia solar, eólica, você tem que ter essa vantagem. O petróleo é retirado onde ele existe, obviamente, na natureza. Mas a central nuclear não, né? Você pode instalá-la ali onde é mais adequado. Ela ocupa um espaço pequeno, né? E ela obtém muito, ela é extremamente rentável, né? Você obtém, né? A gente fala produz, mas obtém muita energia em um espaço pequeno, em pouco tempo. Por isso que ela é extremamente importante e por isso que muitos países, como o Japão, a França, o Reino Unido, os Estados Unidos, têm centrais nucleares. O Brasil, por limitações tecnológicas, custo, né? Nós temos 2 centrais em operação, Angra 1 e Angra 2 e Angra 3 esperando o término. Mas até o Brasil, né, tinha projetos de construção de mais e de vez em quando esses projetos aparecem porque, veja, uma central nuclear, embora o custo seja elevado, né? Veja uma coisa, e se não acontecer acidente, ela tem uma série de vantagens, né? A rentabilidade, a proximidade com o mercado consumidor, né? Então tem essa, e sem contar que estimula vários outros setores tecnológicos, como na medicina, não é um dos melhores, mas veja, obtenção de armamentos, né, também pode ser estimulado por essa situação. Certo? Então tá. Então agora vamos voltar à nossa questão. Além do fato econômico, que outros fatores justificam a manutenção de usinas nucleares na Europa? Então vamos lá. O ambiental, visto que as usinas situadas na Europa seguem todas as regras de segurança, diferentemente das do Japão? Não. Né, gente? Veja, o Japão é um país que tem um aproveitamento de energia nuclear há muito tempo, eles também seguem as normas de segurança, né? E pode-se dizer que o mundo inteiro segue. Houve um descuido lá em Chernobyl e tal, então é errado isso. Ambiental, opa, eu pulei uma, né, gente? Desculpe, climático, visto que a maioria dos países europeus situa-se em região temperada, apresentando baixo risco de acidente. Mas a questão do clima não é tão significativa, né? Veja, você tem centrais nucleares em climas temperados, como na Europa, no Japão, aqui no Brasil, clima tropical, no Rio de Janeiro, né? Então não é isso. A B eu fiz, está errada, né? Geológico, visto que os países europeus ficam afastados de placas tectônicas, apresentando baixo risco de acidente nuclear provocados por terremotos? Sim. Se você observar, gente, ó, o Japão, ele está justamente no encontro de placas tectônicas. Por isso que o Japão, né, que está no chamado Anel de Fogo do Pacífico,
ou Círculo de Fogo do Pacífico, que também atinge aqui o Chile, a América Central, olha aqui, tá vendo? Ó, a Califórnia e tal. Essas regiões têm maior situação. Enquanto, veja, os países europeus, com destaque ó, para o Reino Unido, para a França, né, são países que estão distantes, estão no centro, né, de placas tectônicas, estão distantes do choque de placas, então o risco é muito menor. Então isso, claro, que compõe aí uma vantagem. Demográfico, devido à grande concentração populacional em determinadas regiões da Europa, inviabiliza, não viabiliza, né, e até uma das vantagens que podem ser atribuídas às centrais nucleares, elas poderem ficar perto, né, da onde vai ser consumido. Tá. Militar, visto que, por questões de segurança, diversos países europeus buscam desenvolver armamentos nucleares, o que lhes garante autonomia diante das disputas com a Rússia e os Estados Unidos? Não, né? Até porque você sabe que muitos países europeus até estão associados aqui aos Estados Unidos, na chamada OTAN, né? E hoje existe até um pacto internacional de não proliferação de armamentos nucleares. Então isso não confere com a verdade. Então o que deu mesmo? Alternativa C. Hoje, né, você está fazendo um simulado virtual, o Enem vai ter uma parte virtual, mas se você for fazer o presencial, não esqueça de levar sua canetinha preta, né, e marcar, né, com a bolinha direitinho aí, tanto na sua questão quanto no gabarito. Beleza? Então fizemos essa questão aí sobre a questão nuclear, mas ó, demos uma volta nessa história, né, da matriz energética, falando da importância, né, da diferença entre o Brasil e o mundo, as alterações que poderão acontecer na matriz energética mundial. Agora vamos resolvendo questões aqui. Gente, essa questão é bacana de fazermos juntos, que ela diz assim, ó, o Brasil já está na lista dos maiores produtores de energia do vento eólica do mundo. O levantamento de energia eólica no Brasil e no mundo, do Ministério das Minas e Energia, aponta que o país foi o 4º colocado no ranking mundial de expansão de energia eólica. Aí cita alguns outros dados. A opção por investir em energia eólica em questão prioriza, então vamos lá, investir em energia eólica prioriza a expansão da oferta de energia nas regiões sem outra fonte? Não, gente, a ideia é você pegar a energia do vento e obter a energia elétrica, que aí vai servir às cidades e tal, né? Em áreas remotas até você vai utilizar outras coisas, como a solar, tal, não tanto a eólica. O uso de fontes limpas, aproveitando o potencial energético de algumas regiões. Sim, sim. Eu já volto a falar disso aqui, tem uma questão sobre isso, importante, tá? O barateamento dos custos energéticos, pois esse tipo de energia apresenta menores custos de geração. Bom, se você observar, gente, as fontes para obtenção de energia elétrica, como termoelétrica, como hidrelétrica, em geral ainda são mais baratas do que a eólica, né? Porque aqueles equipamentos são caros, a instalação das torres é cara. Nos últimos tempos até houve um barateamento, né? Houve uma diminuição, mas ainda, vocês vejam que métodos tradicionais, como a hidrelétrica, como a termoelétrica ainda, né, acabam sendo mais vantajosos do ponto de vista só do custo, né? A diminuição dos gastos na construção de parques eólicos, bom, gente, os gastos ainda são muito grandes, né, para a construção, só que daí eles vão obter bastante energia, né, e tal, mas ainda é caro. Desocupar terrenos, a própria obra, né? A construção de usinas complementares nas regiões onde as termoelétricas a carvão mineral não atendem à demanda. Mas vocês vejam, a energia eólica, ela só é viável onde realmente os ventos favorecem, né? Então, o que acontece? Muitas vezes elas até não obtêm o total do que poderiam obter porque os ventos não são favoráveis, né? Então você tem aí a obtenção de energia, por exemplo, eólica ou até solar, sempre haverá a necessidade de complementação. Essa complementação é feita pelo quê? Pela termoelétrica, que funciona dia, noite, frio, quente, se está ventando, se não está, né? A eólica e a solar, vejo que tem algumas limitações. A hidrelétrica tem limitações, né? Se não chover, não tem água no rio, não tem hidrelétrica. Então, a complementação é feita por fontes que não estão sujeitas às questões climáticas. Vento, sol, variação de chuva. Beleza? O que deu mesmo, então, aí? A alternativa B de bola. Agora, voltamos a falar de energia eólica. Gente, nessa questão, diz assim, quer ver? Ó? Brasil, áreas que se destacam com a introdução de novas tecnologias.
Os dois lugares que estão destacados, um está lá no Rio Grande do Sul e outro no Nordeste. Então tá, eu vou resolver essa questão, daí eu faço uma observação. Você tem 2 pontos no Brasil com destaque, lá no Rio Grande do Sul e no Nordeste. O que deve estar acontecendo nesses 2 pontos? Vamos lá. A expansão da fronteira agrícola com o uso intensivo de fertilizantes. Amigos, a expansão da fronteira agrícola, eu vou sumir um pouquinho e já volto, eu só vou pegar um apontador aqui. Já voltei. Ó, a expansão da fronteira agrícola acontece em direção à Amazônia, principalmente a partir dos anos 60, 70, com a soja, a criação de gado, expandiu aqui, ó. Tá vendo? Ó, em direção à Amazônia. Então não é. Nós estamos falando de um ponto aqui no Nordeste, Ceará, Rio Grande do Norte, com destaque no Rio Grande do Sul. Recuperação de áreas degradadas, de manguezais. Não, gente, não tanto. Você vai dizer, como é que eu ia saber disso? Bom, gente, daí carece um pouco vocês ter noção aí da distribuição da vegetação do Brasil, mas os manguezais, eles se estendem muito aqui pela região norte até mais ou menos aqui o Piauí. Essa região aqui, ó, do Ceará, Rio Grande do Norte e tal, é o chamado litoral das barreiras. Ele tem mais falésias, paredões arenosos e tal. E aqui no Rio Grande do Sul tem uma restinga, né? A Lagoa dos Patos é uma língua arenosa. Mas, tá, você acha que todo o litoral brasileiro tem mangue, tá? Isso lhe escapou. Mas veja, a recuperação de manguezais é um problema sério no Brasil, né? Sério, sério, sério. E não seriam essas áreas com destaque. Então, não é isso, né? Expansão das áreas urbanas ao longo de cursos fluviais, gerando inundações e alagamentos. Expansão de áreas urbanas ao longo de rios. Mas aqui não estão os rios mais significativos do Brasil, né? Os rios mais significativos na Amazônia, aqui no interior do Brasil, tal, não é isso. Expansão da capacidade de geração de energia eólica. Pode ser, né? Só vamos pensar assim, no litoral venta muito. Pode ser, eu acho que sim. Então, tá. Então é isso. Impermeabilização do solo, gerando processo de assoreamento. Mas, senhores, o assoreamento, ele é causado quando você tem desmatamento, erosão que vai sedimento e entope o rio. Tudo bem? A impermeabilização das cidades aumenta, né, a velocidade de escoamento da água, aquela coisa toda, e vai provocar enchentes. Isso é muito comum você encontrar em grandes cidades como Curitiba, São Paulo, Belo Horizonte, certo? Rio de Janeiro, e não nessas 2 áreas aqui do Brasil. Então o que deu mesmo? Alternativa D de dado. O Rio Grande do Norte e o Rio Grande do Sul se destacam pela implantação dos chamados parques eólicos. Aqui você está vendo um em Jandaíra, no Rio Grande do Norte, e outro significativo aqui, o de Osório, no Rio Grande do Sul. De forma geral, você pode dizer que o Nordeste e o Sul do Brasil é que mais obtém energia eólica. No Sul do Brasil, os 3 estados, inclusive, têm obtenção, né, de energia eólica. Aqui na fronteira de Santa Catarina com o Paraná, por exemplo, tem a região dos Campos de Palmas, né, que obtém uma grande quantidade de energia do vento. Mas aí você pergunta, mas por que essas 2 regiões são as mais beneficiadas? Aqui no Sul, principalmente pela entrada da massa polar atlântica, que promove ventos litorâneos favoráveis a isso, que também se expandem pelos planaltos mais suaves aqui da região sul. E aqui no Nordeste, a atuação dos famosos ventos alísios, aqueles ventos planetários que sopram dos trópicos em direção ao Equador, né? E aqui a região é beneficiada, ora pelos ventos que sopram mais do hemisfério sul, ora pelos ventos que sopram mais do hemisfério norte. Por isso que essas 2 áreas são beneficiadas por energia eólica, certo? Beleza? Bonitinha essa questão.